Está começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Como isso é importante todos os dias, viu? A palavra deve estar no coração, como disse o salmista, para a gente não pecar contra Deus. Salmo 119. Sou o pastor Ronaldo de Oliveira, apresento o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos lá no YouTube, com quase 600 mil inscritos. Convido você também para dar uma passadinha lá. No YouTube o canal Reavivados por Sua Palavra NT, e estamos nos horários das 6 da manhã, o programa inédito às 11h30 da noite e uma repetição, e às 3 da manhã também na TV Novo Tempo. Vamos estudar a Palavra de Deus todos os dias, vai fazer diferença em nossa vida. Hoje vamos até Marcos capítulo 2. Marcos é o evangelho de uma criança contando a história de Jesus. É bem empolgante, eu gosto muito desse livro. E nesse capítulo 2, 4 amigos levam um quinto amigo que não podia andar até os pés de Jesus. E para fazer isso eles tiveram que descobrir o teto, fazer um buraco no teto. Uma maneira bem inusitada, né? E nós vamos ver o que aconteceu com este encontro e todos os beneficiados com este encontro. Então vamos ver isso daqui a pouquinho. Você está com o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Já voltamos na expectativa de estudarmos juntos o capítulo 2 de Marcos. Tem uma história linda aqui que vai até o verso 12. Tem várias histórias bonitas, Marcos é fantástico, mas antes de estudarmos a Palavra de Deus, eu quero mostrar para você essa revista aqui. Ela é pequenininha, mas tem um conteúdo fantástico. São os temas bíblicos. Jesus, restaurador da vida. É o que acontece no capítulo 2 de Marcos aqui. E nesta revista encantadora, perguntas e respostas, gráficos aqui, você vai estudar sobre Jesus. E Jesus e as Escrituras, Jesus e o amor divino. E aí são vários temas, são 20 temas. É bem fácil você receber essa revista. WhatsApp 12 982 44 4449 e pelo telefone também o 12 21 27 31 21. Também pelo site você pode pedir a revista novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Peça essa revista aqui, ela é muito poderosa, dá para estudar 20 temas da Bíblia, dá para aprender muita coisa com a revista. Vamos orar? Antes de estudarmos o capítulo 2, ou uma parte do capítulo 2, aqui de Marcos. Você tem algum pedido de oração, você tem algum assunto que está deixando você inquieto, inquieta e precisa do Senhor, precisa ter a visão do Senhor sobre aquele tema? Ore comigo agora. Senhor, Deus eterno, aquele que conhece cada cantinho da nossa vida, mesmo os mais obscuros e pouco frequentados por nós mesmos. O Senhor que sabe das nossas necessidades, o Senhor que conhece as soluções para os nossos dilemas. Estamos colocando diante do Teu colo agora esses pedidos, essas inquietações das pessoas e as minhas próprias também. Nós precisamos ter a Tua visão sobre este tema. Dá-nos uma sintonia fina para que entendamos a Tua vontade. E se é para continuarmos, se é para deixarmos, se é para agirmos de uma maneira, de outra, Senhor, dá-nos esta luz. Pedimos isso porque sabemos que as coisas espirituais o Senhor está sempre pronto para nos dar. E agora vamos estudar, a palavra já está aberta aqui, vamos tirar as lições desse capítulo lindo, capítulo 2 de Marcos. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine a mente, a nossa e a de todos que vão nos ver e ouvir. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Capítulo 2 é um capítulo lindo, um capítulo que fala de uma atitude, de uma situação. Ele aparece em Marcos, aparece em Lucas também, de uma forminha um pouco diferente. Mas Marcos é aquele indivíduo que quer contar logo a história de Jesus. Ele foi o primeiro escritor bíblico a colocar ali em palavras, escrever o Evangelho, as boas novas. Então, a partir dele, os outros 3 evangelhos, ou 2 deles, né? Marcos e Lucas, e depois João, que é o diferente dos 3, é um evangelho que conta que tem uma visão diferente, um panorama diferente para Jesus, mas cada um deles tem alguma coisa. Mateus é o evangelho para os judeus, Lucas o evangelho para os gentios. Marcos mostra o homem, este homem aqui, está andando entre nós, este homem é Deus. E João apresenta que Deus se encarnou nesse homem. É um evangelho um pouco diferente, mas aqui esse evangelho lindo mostrando Jesus, a sua humanidade, o seu amor pelas pessoas, não deixando de ser Deus. E vai ao encontro das pessoas. Aqui também tem uma porção de encontros, e Marcos é aquele menino contando a história. E então Jesus foi para lá, e daí ele saiu e foi para outro lugar, e aí ele falou, encontrou e foi para outro lugar. Parece uma criança contando. Usa muito a expressão assim, eitos, né? E imediatamente, e logo, Jesus sai logo daqui, imediatamente dali, e vai para cá. É o evangelho em ação aqui, bem rápido. Assim como deve ser o evangelho também hoje, né? A gente não deve ter o evangelho para nós mesmos. Ah, que bom, eu conheço, eu tenho diplomas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, fiz cursos com... fulano de tal foi meu pastor, eu ouvi muito, aquele professor foi meu, e etc. Isso é bacana, tudo bem, a gente vibra na vida com essas coisas, mas não é isso, é o que a gente deixa no coração, né? Capta no coração, mantém no coração e vive. No meu programa Reavivados por Sua Palavra, eu costumo dizer assim, você acorda, arruma a cama, faz uma coisa para sua mente ficar bem organizada. Acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Se você só estuda a palavra, você vai ser um obeso espiritual. Você entende isso? Você vai ser um obeso. Tem que fazer exercício. E o exercício espiritual é ser Jesus para as outras pessoas. Fazer o que Ele deu de dom para você, aplicar esses dons na vida de outras pessoas. Isso é incrível. Mas aqui Jesus tem uma série de situações, Marcos vai apresentando as curas, praticamente logo que inicia o seu livro, ele fala de João Batista, fala sobre o batismo, Jesus volta para Galiléia e olha, trabalho, é o evangelho da rapidez, não é? Ele quer mostrar que, olha, a coisa tem que ser rápida, vamos falar de Jesus, vamos encarnar Jesus em nossa vida, vamos viver a vida de Jesus. E capítulo 2, depois de várias curas, uma outra cura aqui. Jesus, dias depois dele ter curado um leproso, na sequência aqui, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Cafarnaum era como que um quartel-general para ele. Né? Ele entrava e voltava, e logo correu que ele estava em casa. Olha, ele voltou, ele está aqui, ele está de novo em Cafarnaum. E as pessoas gostavam de ouvi-lo. Sabe, aquele ensinamento que entra, não nos nossos ouvidos, mas entra no coração, que diz uma palavra que a gente está precisando. É Jesus, esse é Jesus. Num momento da vida, não aqui pertinho, mas os maiorais, os sacerdotes e tal, eles convocaram um grupo de soldados do templo para prender a Jesus. Me acompanha aqui. Prendam Jesus. E eles foram prender Jesus. Quando chegaram perto para prendê-lo, eu falei, peraí, vamos ver o que ele está falando aí. Esse foi o erro deles, mas o erro entre aspas, né? Foi o acerto deles. Peraí, o que ele está falando ali? E eles ficaram ouvindo e se esqueceram de prendê-lo. Olha que poder a palavra de Jesus tinha. E eles disseram, tá bom, vamos lá, vamos embora. Quando chegaram lá no templo, os sacerdotes disseram, peraí, sumo sacerdote, cadê Jesus? Nós não demos uma ordem para vocês prendê-lo. Mas nunca ninguém falou como ele. Ele estava dizendo que nem os sacerdotes falavam como eles, nem os escribas, nem os fariseus. Nunca ninguém falou como ele. Porque ele era a
João começa assim, o Logos, a palavra. Ele era a palavra, e é a palavra, ele é o pão, ele é o pastor, ele é a porta, ele é o caminho. Ele é a videira verdadeira. Então, quando as pessoas souberam que Jesus estava ali, o que elas fizeram? Foram para lá. Eu vejo hoje pessoas, né? Fulano vai pregar em tal lugar, então vamos para lá. Bacana, porque essas pessoas devem ser bem, representam bem a Jesus. Pode ter alguém que faça isso para si próprio, para sua própria promoção, desce de helicóptero, com seguranças, alguns pastores novos, né? Chegando. Mas Jesus era humilde. Ele veio, não avisou ninguém, começou a falar, o povo, ei, gente, Jesus está aqui. Vamos ouvi-lo. E ficaram sabendo que ele estava ali. Por que às vezes uma congregação, uma comunidade não está cheia? Será que não falta Jesus? Ou às vezes está cheia com momentos emocionais, luzes apagadas, estroboscópicas, não é aquele som, aquela coisa, tudo tem um sentido para tocar o emocional da pessoa, para chorar ali naquele meio. Tinha um amigo que brincava que se alguns pregadores têm no seu esquema de pregação, tirar o lenço aqui, né? Tirar o lenço. Eu ainda carrego o lenço, né? Eu sou daqueles que carregam lenço ainda. Hoje quase ninguém carrega lenço mais, né? Mas tirar o lenço e depois embaixo chorar. Mas não é assim. A palavra de Deus não pode ser assim. Sabe quando a gente chora de tristeza do pecado? Sabe, você não contou nenhuma história triste, não falou nada. Jesus era assim. Jesus só tinha a palavra. E ele repreendia com a palavra. Não, ele falava sério. E as pessoas queriam ouvir, porque aquilo enchia o coração, aquele vazio. Sabe aquele vazio no coração? Você já teve isso? Que nada preenche até você conhecer Jesus? Você já teve isso? Se você não teve isso, olha, meu querido, minha querida, experimente Jesus. Coloque a palavra dele aqui, ela vai enchendo o coração. Não é êxtase. Não é ficar falando blá, não é isso. É ter... Não é uma sensação, é uma certeza. Sabe, o reino das sensações, eles se afastam do reino de Deus. Lógico que você vai ter uma emoção, isso é normal. Mas sabe, se é só isso, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus por si atrai. Atrai a palavra de Deus. E soube-se que Jesus estava em casa. E todos correram para lá, ele estava numa casa. Não cremos que era a casa dele aqui, mas ele estava numa casa, falando para as pessoas. E os versos vão sucedendo. Muitos afluíram para ali. Quantos? Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar. E sabe o que Jesus fazia? O que eu disse aqui. Anunciava-lhes a palavra. Não tinha parede preta, não tinha aquela música. Jesus anunciava a palavra. Hoje, é ruim ter parede preta? Não. É ruim ter louvor? Também não. Mas precisa ter palavra. Precisa ter palavra. Músicas repetitivas que deixam a sua cabeça assim. Sabe, isso aí tem que repensar algumas coisas. Tem que ter a palavra cantada, a palavra falada. Ele anunciava a palavra e muitos afluíram para lá. Muitos. Que nem mesmo havia lugar junto à porta. Estava lotado. A casa lotada. E como era a casa? A casa, um retângulo, poucas janelas, uma porta, 2 portas, quando era uma casa melhorzinha, era escura, mais de uma janela também podia ver, mas era mais comum uma janela. Eles precisavam da lâmpada, usavam só um pouquinho à noite para enxergar as coisas e depois apagavam-na. E havia uma escada em muitas casas para o teto. E eles ficavam ali às vezes no verão, para tomar a brisa da noite, até dormiam ali. Ali eles secavam o grão, a colheita,
podiam estender roupa também ali. Alguma coisa em cima, era um lugar muito usado. E a Bíblia diz, anunciando a palavra de Deus, né, que é o encontro aqui, é o encontro com a palavra de Deus. Adoração. Anunciar a palavra de Deus ali. As pessoas queriam ouvir, não tinha espaço, e as pessoas ficavam à porta e ficavam fora ali, para ouvir a palavra. Não estavam vendo Jesus, mas estavam ouvindo a palavra. Rádio, né? É o que a gente faz aqui. A gente está vendo, mas está ouvindo. Agora dá para ver também o rádio, né? Evoluiu bastante. Mas você entende que Jesus estava ali, era o centro? Todo mundo ficou sabendo que ele estava em casa e a notícia se espalhou. Jesus está aqui, está falando, palavra de Deus. E o verso 3 diz assim, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. O paralítico não podia ir até Jesus, porque era paralítico. Agora vamos ficar um pouquinho na vida desse paralítico. Focar um pouco na vida do paralítico. Paralítico, doente, doença crônica. Doença crônica era um castigo que Deus dava segundo a mente dos fariseus e dos escribas e alguns judeus ali, líderes. Deus está castigando nesta pessoa, ou o que ela fez, se ela contraísse aquela doença crônica durante a vida, ou se ela nascesse assim, Deus estaria punindo os seus pais, seus avós, alguém da geração passada. Olha que loucura! Então, doença era igual a pecado. Agora, como é que esse camarada se sentiria? Bom, Deus tem que perdoar meu pecado. Se Ele não perdoar meu pecado, eu não tenho cura. E o que mais alguém que tem uma doença crônica quer é cura. Você não acha isso também? É cura. E ele também queria cura. Só que ele não podia ir. 4 amigos o levaram. Olha, isso aqui dá uma semana de considerações. 4 amigos levam aquele que não podia, aquele que estava limitado. Os seus 4 amigos foram as suas pernas. Os seus 4 amigos foram a sua vontade. Olha o valor de um amigo. Diz que há 3 tipos de amigos, né? É o amigo meu, bacana, fulano de tal, ele mora na rua tal, eu tenho o telefone dele, bacana, é gente boa. Mas tem o meu amigo, que é o segundo tipo. Esse aí eu sei mais, sei muitas coisas dele. Sei o lado bom, o lado ruim, eu sei as suas emoções, é o meu amigo. Me ajuda. E tem um amigo do que é meu. Quando eu deixo de ter essas coisas que são interessantes para eles, para ele, né, para esse amigo, ele vai embora. Porque ele está interessado no que eu tinha, não quem eu sou. Aqui eram amigos de verdade. Sair com um indivíduo num leitozinho, carregando, você carrega um pouco, seu colega, vamos trocar de lado aqui que meu braço esquerdo está doendo. E vai ali de novo. E vai de novo, vamos trocar aqui agora porque está... E vão caminhando. E o indivíduo pesando, e quanto mais a gente carrega, mais o indivíduo pesa, né? Parece que ele vai aumentando de peso ali. Mas eles foram. E a Bíblia diz, verso 4, e não podendo aproximar-se dele quem? Jesus, aquele que eles estavam procurando, porque de uma certa forma, esse paralítico ouviu, e talvez os seus amigos também, que ele perdoava pecados, e o que mais ele queria ali era perdão, porque aquilo ficava incomodando a sua cabeça. Eu não tenho perdão, não tenho cura. Então eu ainda estou em pecado, mas eu não quero mais estar em pecado, eu quero ter o perdão. Como eu faço para ter o perdão? E ele ouviu Jesus, ouviu, deram indicações, eu sei lá como chegou isso nele, mas se era em Cafarnaum, ele conhecia. Jesus pregou outras vezes ali, talvez ele não tivesse coragem, agora amadureceu a coragem. E aqui diz assim, não podendo aproximar-se deles, os amigos não olharam para ele e disseram assim, o colega, amigo, tá vendo aqui, ó, não vai dar, vamos embora para casa, não deu dessa vez, lamentamos. Esses amigos foram até o fim. Sabe aquela frase dos navies, né, do US Navies, a marinha americana, ninguém fica para trás. Eu já fiz um sermão sobre isso, ninguém fica para trás.
Ninguém fica para trás. Vamos buscar. Morreu? Tá bom, mas vamos trazer o corpo. Ninguém fica para trás. Sabe essa consideração de irmão, de ligação? Aqui esses 4 tiveram. Meu amigo, nós lhe trouxemos para ver Jesus e você vai ver Jesus. Vai ver. Mas como? Essa multidão toda. A multidão não é empecilho. A multidão não era um empecilho, a multidão era um incentivo. Parece que muita gente desiste quando a multidão é grande, entre aspas. Parece que muita gente desiste quando começa a ter um problema aqui, um problema, melhor deixar. Melhor deixar. Não vou gastar a minha energia para isso. Não. Bom, vai gastar sua energia para onde? Se não é uma energia para isso. Mas esses 4 amigos não desistiram de jeito nenhum. Um olhou para cá, olhou para lá, virou a escada, falou assim, vamos por cima. Mas por cima como? Está tapado ali. Eram placas de adobe, né? Pedra, barro, grama, que eles colocavam lá em cima, com umas travessas de madeira para segurarem. Como? Deixa com a gente. Você vai ver a Jesus. Está tudo na cabeça deles. Vamos lá. A multidão não vai impedir você de ver Jesus. Essa multidão pode ser a multidão dos seus pecados. Mas eu sou muito pecador, Deus não vai me ouvir. Uma vez ou mais de uma vez, alguém já me disse isso. Mas eu sou muito pecador, pastor, Deus não vai querer me perdoar. Eu falei, como não? Aí eu contei algumas histórias da Bíblia que nem passavam perto da vida dele. Disse, se ele perdoou fulano, Sansão. Eu falei mais alguns que eu não me lembro agora. Mas não vai perdoar você? O perdão dele é tão grande quanto tão grande é o seu pecado. Quanto maior for o seu pecado, maior é o seu perdão. Graça. Graça é isso. Graça é isso. Graça é de graça. Não importa o tamanho do perdão, ele vai. Pode ser a multidão, não desista. Vá até Jesus. Vá até Jesus. E se você tiver amigos que o incentivam, melhor ainda. É melhor. E tem muita gente nas igrejas, nas comunidades, seus vizinhos, que vão dar uma palavra, que vão incentivar, vai firme, não passou no vestibular, agora não tem problema, vamos pegar firme aí. Vamos pegar firme, daqui de um mês tem outro vestibular em outro lugar, vamos pegar firme o ano, o semestre, não importa, não desista, palavra de ânimo. E a palavra do Senhor é maior do que a palavra de ânimo para as coisas desta vida. Você entende isso? Aí eles disseram, vamos por cima. Levar um paralítico ali numa maca para cima de uma escada, é difícil, hein? Segura aqui, não, segura ali, a cabeça dele está fugindo, mas não, vai chegar. Chegaram no teto. Onde vão tirar? Vão tirar uma aqui. E eles tiraram uma exatamente onde Jesus estava. E a Bíblia vai contando essa história. E eu fico imaginando o povo olhando para cima e caindo terra. Opa, o que está acontecendo aí? Opa, tiraram uma placa. Tiraram a placa e imediatamente, após tirarem a placa, desce um homem paralítico amarrado. Eles arrumaram as cordas, não sei se eles levaram, não sei se tinha cordas lá em cima, mas ele desceu com as cordas. E desceu suavemente, não foi vamos jogar o camarada, não. Eles desceram, amigos, vão até o final. Era a última vez que aquele homem ficava deitado sem poder andar. E Jesus o viu ali. E tinha pessoas que pensavam assim, mas o que esse camarada está fazendo aí? Os fariseus estavam lá dentro para pegar um erro de Jesus. O que esse camarada vai descer dali de cima? Está louco? Está maluco? Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele, né? Está aqui. Vendo-lhes a fé, estou aqui nessa câmera, vendo-lhes a fé, olha aqui que interessante, vendo-lhes a fé, Jesus estava vendo a fé de quem? De todos os 5, do paralítico, dos 4 homens. Vendo-lhes a fé, o que é fé? Fé é conhecer, é confiar, é se entregar. Eles se entregaram, Jesus, está aqui, eu vou. Jesus disse ao paralítico, filho, ele vendo a fé de todos, aqueles 4, mais o paralítico, filho, quem quer
Eu adoro essa expressão filho, eu adoro quando minha mãe me chama de filho. Os teus pecados estão perdoados. O que mais ele podia dizer naquela hora? Era o que ele precisava. Jesus sempre diz o que a gente precisa. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas assentados, eles começaram a falar assim, ele fala desse modo, quem pode perdoar pecado é só Deus, verso 8, quem pode pecar, por quê, como assim? Então, verso 7, aliás, estão falando aí. Aí Jesus, entendendo tudo que eles estavam falando, sabendo, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer a este paralítico? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? O que ele precisa, mais do que andar, é ter perdão. O que precisa? No leito de morte, eu já vi pessoas me pedirem para chamar alguém, me pedirem para dar o recado para alguém, que querem perdoar aquela pessoa, querem morrer em paz. Olha, Jesus diz assim, o que é melhor? Porque ele está em paz, ele quer paz, então, perdoar são os seus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridades para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ele se levantou e muitos deram glórias a Deus e disseram, jamais vimos tal coisa. O que era mais fácil dizer? Perdoar são os seus pecados ou levante e anda? Era a mesma coisa. Era a mesma coisa, que pecado era igual a doença na cabeça deles. E Jesus disse das duas maneiras. Quem é esse que perdoa pecados? É o Senhor Jesus. Maravilhoso. Se você está carregando alguma culpa, se você está adoecendo por carregar esta culpa, vá ao Senhor Jesus. Confesse tudo a Ele, depois confesse as pessoas que estão envolvidas. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Busque amigos que possam levar você até em cima da casa e abrir um buraco para estar na frente de Jesus. Tem gente assim, tem. Mas o mais importante é que esse homem precisava de perdão, de uma consciência limpa. O que eu fiz, Senhor? Já pedi perdão de tantas coisas e eu não ando. Então Jesus disse as duas coisas. E ele era aquele que podia perdoar pecados. E é até hoje. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a sua luta, o Senhor quer dizer para você, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E ele foi. E foi se afastando e a turma olhava e dizia, ai, que coisa impressionante. Esse é o convite que Jesus faz para você hoje, levanta-te e anda. Perdoados estão os teus pecados. Receba isso em nome de Cristo. Vamos orar. Pai bondoso, nós te agradecemos pela bênção do perdão na vida. Porque o Senhor restaura a vida, como é o título aqui do nosso estudo bíblico. O Senhor restaura as vidas. E nós queremos ter a nossa vida restaurada hoje, pelo poder que vem do teu coração ao nosso coração, que nos sintamos perdoados, que sintamos que temos alguém que pode nos amar, não importa a circunstância em que estejamos. E é isso que rogamos por Jesus. Amém. Experimente Cristo em sua vida. Esse é o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus lhe diz hoje, perdoados estão os teus pecados. Vá a Cristo, confesse, deixe tudo nas mãos dele, você vai sentir paz. Que Deus lhe abençoe. E eu faço um convite para você ser Jesus para as pessoas. Um abraço.